Olá, meus caros. É com muita alegria e honra que eu participo então desse congresso sobre o conservadorismo no Brasil, falando um pouco sobre uma questão que me parece extremamente importante no momento em que nós vivemos, né, nessa época em que nos encontramos, que é justamente a questão sobre o que é o homem, ou o que é o ser humano, como alguns preferem dizer. O que eu percebo é que, dentre as muitas questões que nós discutimos hoje em dia, a questão antropológica ela passa por uma confusão muito grande. Eu diria que o primeiro desafio, ou o primeiro grande desafio da questão da antropologia é justamente o que alguns autores chamam de reducionismo antropológico. E o que seria o reducionismo antropológico? Seria você analisar a realidade humana ou pegar o fenômeno humano a partir apenas de um ponto, de um aspecto, e reduzir o ser humano apenas àquilo. Então a ideia de que o ser humano é apenas corpo, ou o ser humano é apenas puro psiquismo, algo mental, ou o ser humano é simplesmente ou puramente um espírito, né, que não tem relação nenhuma com a matéria, mas ao contrário, que estaria preso na matéria. E tantas outras concepções. Então, o reducionismo, ele não digamos assim, quando nós pensamos do ponto de vista metodológico, ele não é necessariamente ruim. Então eu posso, por exemplo, alguns autores também chamam a atenção para isso, quando você usa uma metodologia científica, quando você usa o método científico para poder analisar o ser humano a partir de um aspecto, né, ou analisar uma parte ali da realidade humana, você está fazendo um tipo de reducionismo, né? Ou seja, a ciência, para poder ser ciência, ela tem que realmente usar o seu método, tem que focar e ficar presa apenas a um aspecto da realidade humana. Ela não tem a pretensão de explicar essa realidade humana no seu todo, né? Agora, quando é que de fato o reducionismo antropológico se torna um grande problema? Quando não é apenas uma questão metodológica. Ou seja, se eu reduzo o ser humano a um aspecto para poder entender melhor aquele aspecto naquele momento, isso não é tão problemático, desde que eu deixe isso claro. O problema é quando eu faço o reducionismo metodológico e aí eu analiso aquele aspecto, eu compreendo aquele aspecto, mas ao mesmo tempo eu digo que o ser humano é apenas aquilo ali, que não existe nenhuma outra dimensão. Então, de fato, quando nós paramos para pensar na realidade humana, enfim, quando o ser humano passa a pensar, né, sobre a sua própria realidade, sobre si mesmo, isso é uma grande característica da própria espécie humana, essa capacidade de voltar-se sobre si mesmo, de refletir sobre a sua condição, sobre a sua realidade, né, isso é próprio de nós, e quando nós fazemos isso, nós percebemos que responder a pergunta o que é o homem não é uma coisa tão simples, tão óbvia, tão evidente assim, mas que acaba requerendo, né, digamos, uma certa articulação, uma certa paciência de levar em consideração várias dimensões da existência humana, né? Por isso que quando me perguntam qual é o tipo de filosofia ou qual é o tipo de teoria plausível, verdadeira, que realmente ajude a entender a realidade humana, eu digo no primeiro momento que o que é importante, o que é fundamental, é que seja qualquer filosofia do homem, né, seja qualquer teoria sobre o ser humano, ela é respeitável ou ela passa a ser interessante na medida em que ela tem pelo menos a preocupação de explicar, de demonstrar a experiência humana na sua totalidade. E é urgente que nós façamos isso, não só por causa da questão do reducionismo antropológico, que eu rapidamente aqui, enfim, procurei explicitar o que é, ou seja, há um tipo de reducionismo que é aceitável, mas há outro que é totalmente condenável e muito presente na sociedade atual, né?
Principalmente se nós vamos ver, além do reducionismo, nós temos uma segunda sombra muito forte sobre nós, que é o problema do materialismo, né? A concepção materialista do ser humano. Na realidade, refletir sobre a condição humana, sobre o fenômeno humano, é extremamente importante, primeiro porque no decorrer da história a gente percebe, de um lado, por exemplo, concepções de esquerda, né, profundamente totalitárias, que acabam muitas vezes manipulando, usando o ser humano para um suposto projeto revolucionário. Então o ser humano é visto simplesmente como meio, como algo a ser usado para que uma determinada revolução ou projeto de sociedade se realize. Então a gente vê isso claramente, né, nas concepções socialistas, comunistas, ou nas sociedades que existiram, né, e existem até hoje de cunho de esquerda, né? Então esse uso do ser humano, né, essa falta de consideração, né, de que o ser humano ele é um fim em si mesmo e que, portanto, o ser humano não é simplesmente uma coisa que eu posso usar, né, como meio e depois jogar fora. Então você tem sim uma agressão contra a realidade humana, até uma questão paradoxal aí, né, desde a Revolução Francesa, depois a questão do estabelecimento dos direitos humanos. Nunca se falou tanto sobre direitos humanos e nunca, digamos assim, a espécie humana ou a realidade humana foi tão desrespeitada. A dignidade e o valor humano não foi tão desrespeitado. Então, se por um lado se fala tanto de direitos humanos, por outro lado você vê, por exemplo, uma dificuldade enorme, né, de aceitar a dignidade humana, né, os direitos humanos de um feto, de um bebê. Então toda a problemática do aborto, por exemplo, né, da mesma forma a quantidade de guerras e atrocidades que ocorreram no século XX, né, não só a Segunda Guerra Mundial, onde milhares de pessoas foram massacradas, mas várias outras guerras, né, na África, na América, na própria Europa Central, etc. Você vê ali, muitas vezes, pessoas sendo massacradas, sendo utilizadas para determinados projetos de poder, projetos políticos, né? Então você tem filosofias de cunho totalitarista que usam o ser humano, que não respeitam a dignidade humana. E isso sociedades e filosofias de cunho, como eu disse, de esquerda, socialistas, comunistas, mas também as chamadas sociedades muitas vezes liberais, né, ou mais democráticas, onde as pessoas possuem determinadas liberdades, muitas vezes também ferem a dignidade humana, né, de uma outra forma, de uma outra perspectiva, mas muitas vezes também o ser humano é visto apenas como uma peça, né, dentro de uma estrutura de um sistema econômico, como se o ser humano servisse, existisse apenas para produzir, para gerar riqueza, para buscar essa riqueza e simplesmente consumir, como se não existissem princípios e valores que transcendesse tudo isso. Então é óbvio que a economia de mercado ela não é condenada por si mesmo, o fato dessa relação de oferta e procura e toda essa logística do mercado, né? Em si mesmo isso não é condenável. O problema é quando você, de novo, reduz a vida e a realidade humana a esse aspecto, a esse ponto, né? E vê o ser humano simplesmente como um produtor, um gerador de riqueza e um consumidor. E colocando como se o sentido da vida fosse apenas isso. Então, tanto num caso como no outro, me parece que muitas vezes a dignidade humana é profundamente ferida. E quando se fala do ser humano, repito, é importante refletir sobre isso, porque é muito fácil falar da humanidade no sentido geral. Mas essa humanidade em abstrato, que tem o seu valor, que tem a sua importância, e amar a humanidade em abstrato não é tão difícil. Eu posso fazer isso por intermédio de toda uma estratégia de retórica. Agora, eu quero ver você amar as pessoas, né, o homem, a mulher, de uma maneira muito concreta que participa da sua vida, que tem as suas qualidades, mas que também tem os seus defeitos, as suas dificuldades, né? Essa é a grande questão. É aí que está o grande X, né? O grande questionamento. É aquele eterno questionamento que muitas pessoas fazem, né? É fácil entrar muitas vezes num conflito, numa guerra,
e decidir que os filhos dos outros irão àquele conflito, àquela guerra. Mas será que eu teria coragem de colocar o meu filho ali? E veja que esse questionamento, essa reflexão, não é no sentido de que o professor Joel é contra a guerra, não. É óbvio que eu sou contra a guerra no sentido de que a guerra sempre causa dor, sempre causa pânico, sempre causa pavor, sempre causa sofrimento, sempre tem muita perda. Mas é óbvio também que, infelizmente, às vezes, né, a guerra é necessária, às vezes não tem como você conseguir atingir a paz ou a justiça, a não ser contendo, né, determinadas pessoas e movimentos que são profundamente maléficos, e às vezes isso é possível, infelizmente, através da força. Então, às vezes é um mal necessário, tanto que vai surgir toda a discussão sobre o conceito de guerra justa, por exemplo, no decorrer da história. Mas finalizando esse primeiro ponto, repito que é urgente de fato refletir sobre a realidade humana. Nós precisamos parar para poder fugir desses totalitarismos, né? Seja de características mais socialistas, comunistas, seja de características às vezes mais liberais, né? e de cunho mais no sentido de uma sociedade de consumo, né? Onde tantos defendem, por exemplo, né, a ideia de que o mercado pode regular tudo, né? Ou seja, vamos liberar então a pornografia, vamos liberar as drogas, né? Vamos liberar a prostituição, a ideia também da venda de órgãos, porque o mercado regula tudo, ou seja, tanto de um lado quanto do outro, repito, a dignidade humana corre risco, né? E a impressão que eu tenho é que conforme o tempo foi passando, como diria, né, Santo Agostinho, lá no século IV, parece que o ser humano foi passando por um processo de esquecimento, um esquecimento de si. Parece com muitas pessoas que nós conversamos hoje em dia, e se você perguntar para essa pessoa o que significa ser humano, o que é o ser humano, acredito eu que muitas terão dificuldade de responder essa pergunta. Tanto que nós vemos, né, um fenômeno extremamente estranho, né, ou seja, as pessoas se sensibilizarem profundamente, criarem movimentos, porque um animal, um cachorro, por exemplo, foi espancado e morto, mas ao mesmo tempo elas serem a favor do aborto, e elas não terem a mesma reação quando vê uma criança abandonada, morta ou assassinada, por exemplo. Então é óbvio que ninguém está defendendo aqui que um animal tem que ser torturado, judiado. Isso é uma coisa estúpida, né? Ou seja, quem faz esse tipo de coisa é pior que um animal, ou seja, a razão dessa pessoa está profundamente débil, né? O grau de humanidade dela é altamente questionável. Agora, eu preciso ter claro, né, a ordem natural das coisas, a hierarquia, e a partir disso o grau de perfeição das coisas. Então, por mais que eu ame um cachorro, por mais que eu defenda esse respeito ao animal, por mais que não seja certo torturar, judiar, né, dar paulada na cabeça de um cachorro, óbvio que tudo isso é errado. E uma pessoa que faz isso, evidentemente, ela tem que ser punida de acordo com a lei. Mas as pessoas não ficarem tão chocadas com tudo isso e não terem esse mesmo choque quando é um ser humano que é desprezado, aviltado, né, que é profundamente ferido, isso mostra como que a ordem de valores e os princípios estão de ponta cabeça na nossa sociedade, né? Eu lembro uma vez quando me perguntaram, né, quando você ouve uma pergunta numa universidade, de um universitário que vem e faz a seguinte pergunta: por que um ser humano, um feto humano, uma criança humana, vale mais do que um golfinho? Vale mais do que um filhote de tartaruga, né? Então, quando a pessoa não consegue perceber mais o valor intrínseco, a dignidade intrínseca das coisas, de acordo com o grau de perfeição dessas coisas, é porque realmente nós estamos vivendo uma confusão generalizada. E eu diria, repito, que é importante voltar a refletir sobre quem é o ser humano, para nós descobrirmos o verdadeiro valor do ser humano, qual é o seu lugar no mundo, qual é a sua missão, e ao mesmo tempo que a gente possa superar um pouco
esse esquecimento de si que foi, parece que atingindo, né, o homem moderno, o homem contemporâneo, onde a maioria das pessoas não conseguem mais perceber isso. E me parece que o primeiro passo que nós devemos dar, e não só eu, né, ou seja, eu estudo e trabalho com antropologia já faz alguns anos, né, mais ou menos em torno de 20 anos, que eu leciono a parte de antropologia filosófica e também um pouco de antropologia teológica no contexto cristão católico, eu percebo que de fato nós devemos partir daquilo que se apresenta primeiro a nós. É por isso que muitos autores vão dizer que no fundo, a primeira coisa que se apresenta a nós nesse contexto da realidade humana é justamente o que? A nossa corporeidade. Ou seja, negar que o ser humano é algo corpóreo é uma coisa que não tem sentido, né? Ou seja, se você está me vendo, se você está me ouvindo, as pessoas que você encontra na rua, né, essa constatação de que eu tenho outro ali, etc., é justamente devido à sua corporeidade. Ou seja, é por intermédio da corporeidade que você está presente aí, no tempo e no espaço. E justamente porque você está presente no tempo e no espaço, no primeiro momento, como qualquer outra coisa, como uma pedra, como uma planta, como um cachorro, que você pode ser percebido e aprendido pelo outro. Então você tem uma corporeidade, devido a essa corporeidade você tem, né, toda a sua estrutura física, sensível, os seus órgãos sensoriais, os seus sentidos, etc. E tudo isso te coloca na realidade, tudo isso possibilita que os outros te vejam, te percebam, né, te sintam, te apreendam pelos sentidos, e da mesma forma, né, que você também aprende as outras coisas, porque você tem essas capacidades ligadas ao seu corpo. Então a corporeidade, digamos que é essa primeira dimensão da realidade humana que se manifesta a nós, né? Então eu não tenho como negar que eu sou um ser corpóreo, eu não tenho como negar que eu sou um corpo, né? Agora, uma outra discussão, uma outra questão é se o ser humano é apenas um corpo. Aí volta já a discussão do reducionismo antropológico que eu chamava atenção antes. Ou seja, o ser humano é apenas um corpo? O ser humano, ele é uma realidade apenas fisiológica ou bioquímica? O ser humano se reduz apenas a essa dimensão sensível, física e biológica? Ele é apenas isso? Aí é uma outra discussão, né? E uma segunda questão que nós também podemos e devemos colocar, quando nós falamos que o ser humano é um corpo, que ele tem essa corporeidade, a dimensão corpórea faz parte do nosso ser, da nossa essência, não existe ser humano sem corporeidade, então eu também tenho que perguntar, o que significa o corpo humano? O que é o corpo humano? O corpo humano é igual aos outros corpos? E nós vamos ver que não. Ou seja, quando você observa a si mesmo e os outros, né, essa realidade, ou seja, cada ser humano, seja homem ou mulher, nós vamos ver que o ser humano, nessa sua corporeidade, é como se ele já manifestasse ali um certo eu, né? Uma certa identidade, ou seja, na sua corporeidade, o ser humano já expressa o modo de ser. Então ele não só ele é ali, ele não só está no mundo, né? Ele não só está presente na realidade, no tempo, no espaço, como a pedra ou o cachorro, mas ele ao mesmo tempo ele se coloca numa presença intencional, ou seja, pelo nosso corpo, pelo nosso modo de gesticular, de falar, de se vestir, nós já mostramos que nós temos uma identidade, né? O modo como a gente se coloca no mundo já mostra uma intencionalidade, né? Alguns autores chegam ao ponto de dizer que no fundo o que existe ali já é um tipo de eu corporal, né? Há um eu corporal, mostrando, portanto, que ali já há um modo particular de ser, né? Os alemães, no contexto da fenomenologia do Husserl, por exemplo, alguns fazem a distinção entre o Körper e o Leben, né? São duas expressões para falar do corpo humano. Ora, o Körper, né, que seria o primeiro tipo de corpo, ele é justamente o quê? É o corpo no sentido físico. É o corpo que está aí no mundo, né? Ou seja, é um simples objeto, como qualquer outro objeto, né?
Então nós teríamos, no caso do Cooper, você teria uma consideração puramente externa desse corpo humano, que poderia ser analisado e conceituado pela biologia, por exemplo. Então isso é o Cooper. Quando nós pensamos no Leib, aí já é outra coisa, né? O Leib, ele não ressalta apenas o aspecto físico ou o aspecto externo, essa presença simplesmente objetiva na realidade, né? Mas o Leib quer dizer esse corpo real que é meu, enquanto justamente é experimentado pelo próprio sujeito que o tem, né? Ou seja, o Cooper o Leib já é essa expressão direta da identidade desse sujeito. Portanto, é a ideia de corpo próprio, né? Ou seja, essa consciência de que esse é o meu corpo que é distinto do seu. E essa ideia de que é o meu corpo que é distinto do seu significa que eu já tenho uma identidade, uma particularidade, um modo de ser, e que já expressa, de uma certa maneira, toda uma intencionalidade, uma subjetividade, um modo de se colocar na realidade, né? Então isso mostra então que o corpo humano, ele é diferente, ele é distinto dos outros corpos. E por que ele é distinto? Porque quando você pensa numa mesa, uma mesa é um corpo. Esses livros que estão aqui atrás de mim, essa estante, é um corpo, porque está presente no tempo e no espaço. Mas não é um corpo humano. E por que não é um corpo humano? Porque justamente não é experimentado pelo próprio sujeito. Um livro não se auto-experimenta, né? Não tem uma experiência de si mesmo. A mesa não tem uma experiência de si mesma. Ela não expressa nenhum tipo de intencionalidade, né? De modo de ser. E quando nós continuamos essa análise, essa observação, nós vemos que esse próprio modo de ser, essa própria corporeidade, intimamente unido a ela e ligado a ela, também mostra o quê? Que o ser humano tem essa dimensão corpórea, ele tem essa corporeidade, ele tem esse corpo próprio, né? E nessa própria corporeidade, a partir dessa intencionalidade que eu falei, já vai se manifestando também toda uma subjetividade, né? Todo um modo particular de ser, de conhecer. E aí a gente percebe o quê? A dimensão psíquica do ser humano. Ou seja, além da corporeidade, e profundamente unida a essa corporeidade, nós temos o psiquismo do ser humano. Nós temos a sua mente, né? Com a sua inteligência, com a sua vontade, com a sua memória, com a sua imaginação, que está intimamente ligada a essa dimensão corpórea, sensível, física. Por quê? Porque como uma grande tradição vai nos ensinar, né, desde Aristóteles, Santo Tomás e tantos outros, Santo Agostinho, etc., há uma unidade no ser humano, né? Mesmo em Platão, dependendo da leitura que nós fazemos em Platão, nós vamos perceber ali também uma certa relação, como Platão pensa a relação entre corpo e alma, por exemplo. Então, na tradição, é muito comum falar que o ser humano é esse composto, né? Quando se pergunta o que é o homem, esse composto de corpo e alma, né? Eu evitei no primeiro momento ir por aí, né? Mas usar uma linguagem que é própria mais da nossa época, ou seja, no fundo, dentro do contexto moderno contemporâneo, há uma tendência sempre do que? Vamos partir daquilo que é mais fácil de ser aprendido por nós. A corporeidade é aquilo que se apresenta primeiro. Mas quando nós analisamos e pensamos essa corporeidade, nós já vislumbramos, como eu disse, o psiquismo. Nós vemos, por exemplo, uma nota característica do ser humano, quando nós comparamos o ser humano aos animais, por exemplo. E o que você vê nessa nota característica, nesse contexto, né, de uma corporeidade profundamente unida a uma capacidade psíquica? É justamente o quê? A interioridade. A interioridade é a grande nota característica da realidade humana, do modo humano de se expressar, de se colocar no mundo e de conhecer as coisas. Então, se por um lado eu posso dizer, como uma tradição, né, desde Aristóteles, enfim, chama a atenção para isso, por exemplo, quando eu falo em alma, alma é princípio de vida. Então, se alma, no sentido simples, é princípio de vida, então, por exemplo, sei lá, eu posso dizer que a planta tem alma, o cachorro tem alma, o ser humano tem alma. Isso não quer dizer que eles têm o mesmo tipo de alma,
né? Eu posso dizer que a planta tem alma porque ela tem vida. O cachorro tem alma porque tem vida, o ser humano tem alma porque tem vida. Porém, o tipo de alma que está na planta é diferente do cachorro, porque ali há uma capacidade de se nutrir, de crescer, né? No cachorro eu tenho uma capacidade de se nutrir, de crescer, de reproduzir, de sentir, né? De conhecer sensivelmente as coisas. E o ser humano vai ter tudo isso. Mas além disso, ele vai ter, além da capacidade de se nutrir, de crescer, reproduzir, de sentir, né? De conhecer sensivelmente, o ser humano vai ter toda uma capacidade de pensar, ele vai ter toda uma capacidade intelectiva, ou seja, de ter um conhecimento racional, intelectual sobre as coisas. Então, isso mostra, segundo muitos autores, o quê? Tá bom, eu tenho ali os seres vivos, né? Esses três tipos, como eu disse, todos têm alma, mas não o mesmo tipo de alma. Por isso que muitos vão falar de uma alma vegetativa, de uma alma sensitiva e de uma alma racional ou intelectiva, no caso do ser humano, porque pressupõe toda uma capacidade de entendimento, né? Agora, o que é interessante, independente disso, quando você observa essa realidade humana, se você vai, por exemplo, num zoológico e você vê ali, por exemplo, um gorila, um macaco, né? Ele é capaz de muitas coisas, de ser adestrado, de ser treinado, de expressar um conhecimento, né, de adquirir esse conhecimento. Muitos até hoje em dia, né, dizem essa capacidade de inteligência, mas o que é interessante é que isso é até um ponto, né? Ou seja, que ele é capaz de adquirir, né, conhecimento sensível, porque ele está observando, tem os sentidos funcionando, que ele é capaz de guardar determinadas coisas na sua memória, que ele seja capaz de reproduzir, né, de imitar. Tudo isso é possível. Capacidade até de resolver problemas, por isso que muitos dizem que ele tem inteligência, né? Mas é uma inteligência totalmente ligada àquilo que realmente ele viu. Agora, o que eu não vejo? O que não é presente, por exemplo, no animal? É a vida interior, é a interioridade. Ou seja, você vê que a realidade daquele macaco está totalmente presa à exterioridade. Está totalmente focada na exterioridade. Ele não é capaz de ensimesmamento. Ele não é capaz de voltar-se sobre si mesmo. Essa é a grande questão. Então a questão não é, mas ele tem capacidade de conhecer ou não, ele tem uma certa capacidade de inteligência ou não. A grande questão é, ele pode até conhecer, ele pode até realizar o ato do conhecer, mas ele não consegue realizar um ato sobre o ato do conhecer. Esse voltar-se sobre si mesmo, esse ensimesmamento, esse cultivar uma vida interior, esse refugiar-se em si e sair do plano da exterioridade, nós não vemos isso na realidade dos outros animais, mas vemos isso na realidade do animal humano, né? E isso mostra então que o ser humano, por um lado, ele é capaz, né, de todo o conhecimento sensível devido aos seus sentidos, aos seus órgãos. Então ele tem todo o processo da sensação externa, depois da percepção interna, né? Mas além disso, o ser humano, além desse conhecimento sensível, ele é capaz de todo o conhecimento intelectual, e por intermédio desse conhecimento intelectual, ele faz raciocínios, ele elabora conceitos, ele emite juízos, né? E além de todo esse conhecimento intelectual, e nesse próprio processo do conhecimento intelectual, o ser humano é capaz de realizar algo que também é próprio dele, que é o processo de abstração. Por isso que o ser humano, ele não só conhece a coisa individual particular, ele não só conhece aquela árvore, aquela pessoa, aquele cachorro, mas o ser humano é capaz de ter o conhecimento da ideia, do conceito universal da árvore e do cachorro. Por quê? Porque ele é capaz de realizar todo o processo de abstração. Ou seja, todo conhecimento humano evidentemente passa, né, começa pelos sentidos, pelos órgãos sensoriais, onde ele vai ter essa sensação, né, ou seja, algo me atinge, algo age sobre mim, e já uma reação, né, todo um processo de excitação, reação, onde vai se gerando toda uma sensação, depois toda uma percepção, onde eu já tenho ali um todo organizado, né? E nesse processo de sensação e percepção desse todo organizado, eu vou
recebendo um conjunto de informações, de dados provenientes pelos sentidos, né? Onde, além de todas as minhas capacidades, né, da sensação, da percepção e de toda essa estrutura sensível, o ser humano tem o seu intelecto, a sua inteligência passiva, que recebe essa espécie sensível, mas ao mesmo tempo ele vai agir sobre essa espécie sensível, que vai ser, né, dela vai se ter depois uma espécie inteligível. Não no sentido de que a sua inteligência ativa ela vai acrescentar algo ou vai inventar algo, mas a ideia de que em todas essas informações, né, advindas pelos sentidos, pelo processo de sensação e percepção, o dado material está totalmente presente, tudo essa imagem, né, essa espécie sensível depende totalmente ainda da matéria, mas ali já encontra-se não tudo em ato, mas muita coisa em potência, e portanto, por intermédio de toda a sua inteligência ativa, vai fazer com que aquilo que estava em potência de fato se transforme em ato, para que ele tenha um conhecimento real da coisa. E perceba que naquele particular, na medida em que eu vou distinguindo, né, o necessário do contingente, na medida em que eu vou distinguindo aquilo que é acidental daquilo que de fato é substancial e essencial, eu consigo então chegar a uma espécie inteligível, e nessa espécie inteligível, né, também depois chegar a um verbo mental, a um conceito universal. Então veja que é um trabalho conjunto, tanto dos sentidos quanto do intelecto, né? Há um trabalho conjunto. Então, por mais que a gente admita que haja um conhecimento sensível e intelectivo na realidade humana, no fundo, o conhecimento humano é um só, mas ele tem duas dimensões, o sensível e o inteligível. Mas o que é característico de tudo isso, né, que o ser humano ele é capaz de ter um conhecimento, né, do universal, dos conceitos, das ideias universais, e além disso, essa capacidade de interioridade e de ensimesmamento. E por quê? Porque no seu psiquismo, né, na sua estrutura, além da dimensão física, sensível, dos órgãos sensoriais, etc., unida a tudo isso, ele tem no seu psiquismo essa coisa de um intelecto passivo, né, que recebe ali elementos, mas também de um intelecto ativo que age sobre essa espécie sensível, gerando uma espécie inteligível, a partir dos princípios eternos que iluminam o próprio intelecto, né, os princípios lógicos, racionais, e portanto chega ao conceito universal, onde ele expressa a essência da coisa, o que ela é nela mesma, na sua intimidade, na sua estrutura íntima, coisa que os nossos sentidos não têm capacidade de fazer. Esse é o processo de abstração que o ser humano é capaz. E junto com isso, essa coisa do ensimesmamento, da vida interior. Então o ser humano de fato tem uma capacidade natural de buscar conhecer as coisas, de buscar conhecer a verdade, de não ficar preso só ao particular, mas conhecer realmente essa verdade universal e necessária. Mas além do intelecto, ele tem a vontade, né, que também é um apetite intelectivo. Ou seja, o ser humano tem uma faculdade, uma capacidade não só de conhecer, né, de conhecer sensivelmente e intelectualmente, mas ele também tem toda uma capacidade de querer. A vontade também é uma faculdade de realizar atos volitivos, né? Atos conscientes, livres, deliberados ou não, mas há uma íntima relação da vontade e da inteligência. Por isso que muitos autores vão definir a vontade como um apetite intelectual. Por quê? Porque essa tendência, né, de ver a vontade como algo que trabalha, uma faculdade que trabalha intimamente ligada à inteligência. Então, se a vontade é um apetite intelectual, é a ideia de que a tendência da nossa vontade é querer o bem, mas qual bem? Aquele bem que é conhecido e apresentado pela inteligência, né? Ora, dentro de todo esse contexto, o que nós vamos percebendo? Que pela corporeidade, o ser humano, de fato, ele vai estabelecendo uma relação de objetividade com o mundo, né? Ele está na realidade, mas ao mesmo tempo, além dessa presença natural, ele vai ter uma maneira humana e muito pessoal de se colocar no mundo. Daí que vai surgindo muitas vezes a própria ideia do mundo da cultura, né? Ou seja, o ser humano vai intervindo na realidade e vai criando
o mundo próprio, com o seu psiquismo. Ele vai estabelecendo uma relação com o outro, né? Então ele não só se relaciona, está no mundo, se relaciona com o mundo, mas vai estabelecendo uma relação de intersubjetividade, né? Onde ele não só é um sujeito, mas ele também vai apreendendo outros sujeitos, a vida em sociedade, o encontro com o outro, né? As relações interpessoais, a questão da intersubjetividade vai se colocando, a figura do outro vai se colocando. E até aí me parece que no mundo moderno e contemporâneo, enfim, vários autores, cada um ao seu modo, aceitam essas ideias. O problema começa a partir daqui, né? Alguns talvez vão questionar essa coisa do conhecimento, principalmente porque muitos vão defender uma certa postura cética, né? Existe essa sombra do ceticismo muitas vezes na história do pensamento humano, né? Essa coisa do ceticismo entendido como... porque é difícil falar de ceticismo também, porque nós não temos um fundador de uma escola cética ou apenas uma linha do ceticismo, né? Existem várias expressões do pensamento cético no decorrer da história, desde o mundo antigo até o presente. Mas eu diria que quando se fala em cético é aquela ideia de postura de dúvida, né? Se a verdade existe ou não, ou mesmo que ela exista, se o ser humano tem capacidade de conhecê-la. Então até que ponto o conhecimento humano realmente pode ser um conhecimento exato, totalmente objetivo, né? Sobre a realidade e sobre as coisas. Então nós temos realmente muitos questionamentos nesse sentido. Mas o que pega realmente é quando nós entramos num outro plano agora. Porque além dessa corporeidade profundamente unida ao psiquismo, né, e a esse modo do ser humano vivenciar as coisas, ou seja, essa maneira do ser humano viver, do ser humano conhecer, né, essa capacidade de ensimesmamento, o conhecimento não só sensível, mas intelectivo, mas além disso o ser humano não tem só instintos e desejos e impulsos, mas o ser humano tem uma faculdade própria chamada vontade, que é um apetite intelectual. Portanto, eu não posso confundir vontade simplesmente com um mero ímpeto, desejo ou uma inclinação, né, uma tendência. A vontade, de fato, pressupõe um ato consciente, livre, que pode ser deliberado ou não, né? Então, a vontade é uma faculdade que me permite realizar atos, né, conscientes e livres, de ir em direção àquele objeto que a minha inteligência me apresenta como um bem, né? Então o ser humano é capaz não só de conhecimento sensível, mas também conhecimento intelectual, e ele não é só capaz de conhecer as coisas, a verdade, mas também de ver isso como um bem e, portanto, de querer e de lutar para buscar esse bem, ou de se afastar se ver aquilo como o mal, né? Então ele é capaz de querer ou não, de fazer escolhas, de tomar decisões, né? E aí entra a dimensão da própria questão da liberdade. Ou seja, o ser humano que é capaz de ter uma liberdade física de ir e vir, né, de uma liberdade de pensamento, de expressão, mas a grande questão é a liberdade moral, que não é simplesmente fazer o que eu quero, mas a liberdade moral é justamente quando eu consigo conhecer a verdade, né, e essa verdade se apresenta como um bem a ser querido, a ser buscado, e eu aceito aquilo. Então o que é a liberdade moral? É a capacidade não só de conhecer o bem, mas de querer o bem e de fazê-lo. Então, portanto, do ponto de vista moral, eu sou livre. A liberdade está intimamente ligada à verdade e ao bem. Então, ser livre ou ter liberdade não é simplesmente fazer o que eu quero. Porque quando eu faço tudo o que eu quero e não sei dizer não para mim mesmo, mesmo quando seja uma coisa inconveniente e errada, eu não sou livre. O que existe aí é uma tirania do próprio eu. Então isso é algo que de fato precisa ser voltado a ser pensado. Agora, repito, tudo isso me parece ainda que hoje em dia muitos ainda discutem e debatem esses assuntos e questões que eu coloquei até então. Mas aonde entra a grande polêmica? Quando você entra no terceiro plano, numa terceira categoria, que é a categoria do espírito, o conceito de espírito. Quando nós entramos nesse plano e nesse nível, a polêmica se estabelece, né? Por quê? Porque volta todo aquele reducionismo materialista que eu falei um pouquinho no começo, né? Há uma tendência muito forte de reduzir o ser humano a um fenômeno bioquímico, né? A simplesmente o aqui e ao agora, né?
Há uma tendência materialista muito forte. Então, o conceito de espírito ou de realidade espiritual, ele passou a ser já muito questionado desde o século XVIII, né? Então, no movimento iluminista, seja na França ou na Alemanha, na Inglaterra, nós já encontramos autores questionando a existência de uma realidade espiritual e esse conceito de espírito, né? Muitos até usam o termo, a palavra espírito, mas a ideia do espírito como nada mais e nada menos como a evolução mais refinada da matéria, né? Ou seja, uma coisa meio tênue, né? Transparente, mas no fundo é a ideia de uma matéria sutil, né? Então no século XVIII você já tem esse questionamento. E depois a negação da existência do espírito vai ser cada vez mais intensa, procurando, né, reduzir a vida humana, não só a questão da corporeidade, mas principalmente a questão do psiquismo, né, todo o processo da mente, da consciência, né, da inteligência, da vontade, como também da memória, enfim, da imaginação, colocando tudo isso apenas como uma questão de funcionamento do cérebro, na medida em que você conhece o cérebro humano, né, e todas as redes neurais, etc., e todas as dimensões do cérebro, as suas partes, esse conceito de espírito desapareceria. E é lógico que, junto com esse conceito de espírito, né, e desaparecendo esse conceito, você reduz o ser humano a uma realidade material, e a grande consequência é que você chega à conclusão, então, de que a realidade humana ela não tem nenhum tipo de espiritualidade e, portanto, de transcendência no sentido religioso, no sentido teocêntrico. Então muitos, né, defendem, né, repito, no final do século XIX, principalmente no início do século XX, isso vai ser muito forte. Então nós vamos ter o materialismo marxista, né, essa ideia de interpretar e compreender a realidade humana, principalmente a partir das relações sociais. Então todos nós sabemos como o conceito de trabalho, né, a relação do homem com a realidade por intermédio de trabalho e a organização do sistema de produção é uma coisa tão importante dentro do pensamento de Marx, e como que ele interpreta de fato a realidade humana a partir disso, né? Então essa pergunta, o que é o homem, etc., nessa interpretação materialista no marxismo, né, se apoia no quê? Na convicção de que a matéria é a raiz última de toda a realidade, né? E em particular de toda a expressão humana. E no fundo é a ideia de que o homem é a expressão mais elevada da matéria evoluída ou evolutiva, tá certo? E para poder discutir tudo isso, quer dizer, o conceito de trabalho, o modo como se organiza o trabalho, ou seja, o modo como o homem se relaciona com a realidade, o modo como ele transforma a matéria por intermédio do trabalho, isso também acaba determinando o próprio ser e a própria identidade do ser humano. Mas é uma visão, repito, também materialista. A noção de espírito não tem sentido nenhum aqui. Muitos procuram mostrar que Marx, no fundo, ele pegou ali a dialética de Hegel, só que Hegel, a noção de espírito era fundamental, e no lugar do conceito de espírito, Marx teria colocado, né, o conceito de matéria. E tudo isso por uma influência muito forte, né, de um autor chamado Feuerbach. Então, Feuerbach, ele de fato faz uma mudança radical. Ele coloca que no fundo é o ser humano que criou a Deus, né? Só que o ser humano cria a Deus por vários motivos e depois esquece disso. E depois começa a achar que foi Deus que o criou, né? Então Feuerbach, no fundo, ele procura mostrar que toda a religião e toda a teologia, no fundo, não passa de antropologia. Então esse modo de pensar foi influenciando vários autores, dando origem ao materialismo marxista, mas também ao que muitos chamam de materialismo humanista, né? E o que seria esse materialismo humanista? Ele, no meu entendimento, é mais sutil, mais delicado. Por quê? Porque defende os chamados valores humanos, né? Eu tenho ali os valores humanos, a defesa da dignidade humana, né? Essa defesa do ser humano propriamente dito, mas ao mesmo tempo entende-se que para se defender o ser humano e esses valores humanos é necessário então reconhecer que esses valores se reduzem muitas vezes a valores meramente materiais, a bens materiais. Então eu tenho os bens materiais, eu tenho os valores materiais que serviriam para a realização de um certo ideal,
de justiça, de liberdade, de fraternidade, né? Essa ideia de humanização do homem pelo homem. A ideia de que o ser humano não precisa de nenhum tipo de ajuda que seja divina ou sagrada, né? O sentido do homem, da própria vida, é estabelecido pelo próprio homem, dentro do homem, ou seja, é no horizonte humano que eu resolvo os problemas humanos, né? O mesmo homem é fundamentalmente capaz de criar os seus valores humanos partindo simplesmente de uma base material. Esse é o materialismo humanista, né? Então, no fundo, quando nós pensamos na angústia humana, no sofrimento, na dor e em tantos problemas, a solução de tudo isso, ela virá de uma mera iniciativa humana. Então é o famoso humanismo sem Deus, né, que vai ser muito forte no século XX, enfim, autores como Sartre, né, e outros, Camus, etc. Como também nós temos, isso é muito comum na sociedade contemporânea, chamado materialismo do bem-estar econômico, né? E a gente pensa às vezes que o materialismo é uma coisa presente só nos regimes totalitários ou marxistas, comunistas, né? Porque teria o materialismo dialético e aquela coisa do materialismo histórico, mas nas sociedades do bem-estar econômico, ditas liberais ou capitalistas, também existe muitas vezes um materialismo do bem-estar econômico, que é o quê? Essa obsessão pelo dinheiro, pela riqueza, né? Essa obsessão excessiva, etc., pelo conforto, né? Então, no fundo, a gente vê muitas vezes numa sociedade liberal capitalista uma escravidão enorme, né? Do aqui e do agora, do prazer imediato, entendeu? Dessa coisa do prazer instantâneo o mais rápido possível. Ou seja, o ser humano que trabalha, produz um monte de coisa, né? Mas não consegue ir além disso. Ou seja, é reduzir o ser humano ao material no sentido da busca da riqueza, né? E desse prazer constante, dessa satisfação. Como se o sentido da vida se reduzisse a isso. Como também nós vamos ter o materialismo psicanalítico, que vai reduzir o ser humano ao fenômeno da libido, do desejo sexual. Enfim, o que a gente percebe é que esse tipo de mentalidade, querendo ou não, é extremamente forte na nossa sociedade. No mundo atual, no mundo contemporâneo, geralmente se fala muito do ser humano a partir disso. E é por isso que é importante fazer uma questão, quer dizer, mas esse reducionismo materialista, de fato, ele tem uma sustentação? Ele tem, digamos, uma verdade, um caráter lógico? Esses argumentos são tão fortes assim? O que eu faço então com o aspecto de espiritualidade e transcendência do ser humano? O conceito de espírito, porque pelo conceito de espírito ou de inteligência espiritual, como alguns autores da tradição preferem dizer, né, o ser humano não só vai ter uma relação pela corporeidade com o mundo, ele não só vai ter uma relação, né, com o outro na vida em sociedade, mas ele passa a ter uma relação com o absoluto. Por quê? Porque pela categoria de espírito ele é capaz de estabelecer essa questão da relação da transcendência e, portanto, buscar e atingir esse absoluto. Mas mesmo essa questão também foi questionada por muitos e pensada de diversas formas, né? O que é transcendência, né? Quando nós perguntamos o que é transcendência, nós temos que entender, no primeiro momento, que transcendência é o movimento com o qual o homem se supera continuamente a si mesmo. Então, de uma maneira simples, quer dizer, quando eu penso em transcendência, eu estou pensando justamente no movimento de superação, né? Ou seja, é o ser humano indo além de si mesmo. Então, nesse processo de superação de si mesmo, quando ele realiza esse ato, ele está fazendo um movimento de transcendência. Portanto, esse movimento de transcendência, ele tem uma direção, né? Ele tem uma direção, ele aponta para uma meta, que é o absoluto. E aí vem justamente essa questão, mas o que é o absoluto? Então nós vamos ter, por exemplo, muitos vão defender o que se chama de transcendência egocêntrica, né? E o que seria a transcendência egocêntrica? É a superação do que o homem é atualmente. Então, ele é tal coisa hoje, e na medida em que ele vai superando a sua condição atual,
e alcançando um estado superior de felicidade, ele estaria então realizando um movimento de transcendência e atingindo esse absoluto que seria a felicidade. Então essa seria a chamada transcendência egocêntrica, né? Ou seja, no fundo, o ser humano se encontra numa situação, supera essa situação, vai atingindo um estado superior de felicidade, portanto realiza um movimento de transcendência, e esse absoluto seria esse estado, essa felicidade sempre buscada, né? Outros vão defender a chamada transcendência filantrópica, né? Que seria o quê? O ser humano sair de si mesmo e procurar realizar um movimento de colaboração, de aperfeiçoamento da comunidade humana. Então, na medida em que a comunidade humana vai se aperfeiçoando, eu saindo de mim mesmo e colaborando para esse aperfeiçoamento da comunidade humana, eu estaria realizando a transcendência filantrópica, e que muitos defendem. Mas me parece que o que é mais lógico é o que muitos vão defender, de que no fundo a verdadeira transcendência tem que ser uma transcendência teocêntrica. Por quê? Né? Por que a transcendência teocêntrica me parece a mais verdadeira? Porque o homem sai constantemente de si mesmo, ele rompe, ele ultrapassa os limites da própria realidade, né? Ele sai de si mesmo, ele rompe os limites da própria realidade. E por que ele faz isso? Porque ele se acha constitutivamente aberto ao absoluto e atraído por ele. E esse absoluto que atrai o homem é Deus. Mas baseado em quê? Né? Ou seja, o homem é a absoluta abertura ao ser em geral. O ser humano tem essa abertura ao ser em geral, né? O homem é espírito. Mas como que nós demonstramos isso? Como nós demonstramos isso? Ora, a partir do conjuntinho de perguntas, é capaz de nós percebermos então justamente essa espiritualidade da realidade humana e, portanto, essa coerência maior da transcendência teocêntrica, né? Primeira pergunta que nós devemos fazer é por que o homem não é um ente a mais entre outros entes? Ou seja, por que o ser humano não é simplesmente um ser entre outros seres, né? Porque ele é capaz daquilo que São Tomás dizia que é a reditio completa, né? A reflexão completa. Ou seja, o ser humano tem a reditio completa. Então ele não é um ser entre outros seres, porque ele tem algo muito próprio e específico, que é essa capacidade de fazer essa reditio completa, essa reflexão completa. E por que ele tem essa reflexão completa? Porque ele é capaz de fazer o movimento de abstração. Ele é capaz de abstrair as coisas. Ou seja, o ser humano é diferente porque ele é capaz da reflexão completa. E por que ele é capaz da reflexão completa? Porque ele é capaz de ensimesmamento, ele é capaz de fazer esse giro de 180 graus, ele não só realiza o ato de conhecer, mas ele realiza um ato sobre o ato de conhecer. Ele não só tem consciência, mas tem consciência de que tem consciência das próprias coisas. Ele tem consciência dessa capacidade de ter consciência. E além disso, ele é capaz de realizar a abstração. Ou seja, como eu já disse antes, ele não fica preso apenas às coisas particulares, mas ele é capaz de encontrar o universal a partir dessa apreensão sensível da coisa particular, né? E quando nós perguntamos qual é a essência dessa abstração, dessa faculdade de abstrair, qual é a essência do espírito humano, por que o homem é espiritual, né? Então, quando nós paramos para pensar sobre qual é a essência da faculdade de abstrair, e ao perguntar sobre qual é a essência da faculdade de abstrair, eu posso perguntar qual é a essência do espírito humano. Por quê? Porque a abstração, ela já mostra, né? O ser humano é capaz de abstração justamente porque ele não se reduz apenas a uma realidade corpórea, ele não tem apenas os sentidos externos ou a percepção interna, ele é capaz de um conhecimento intelectivo. Então, a própria abstração já é resultado do espírito. Se o ser humano não tivesse essa capacidade do espírito de pensar, de refletir, ele não seria capaz de fazer o processo de abstração.
Ele ficaria preso simplesmente ao conhecimento particular, que é o que acontece com o cachorro, por exemplo. Ele não tem o conhecimento universal. Ele conhece aquele ladrão, mas ele não tem o conceito de ladrão, né? Então, se a faculdade de abstrair, né, ela está intimamente ligada e é uma obra do espírito, então quando eu pergunto qual é a capacidade de abstração, eu também posso perguntar qual é a essência, né? Quando eu pergunto qual é a essência da faculdade de abstrair, eu posso perguntar qual é a essência do espírito humano. E ao mesmo tempo, por que o ser humano é um ser espiritual? E por que ele é um ser espiritual? Porque ele capta o limitado, mas ele capta esse limitado no horizonte do ilimitado, ou seja, a partir da abertura do ser. Então ele não só capta o limitado, por exemplo, uma árvore, ele capta essa árvore que é limitado, mas a partir do horizonte do ilimitado, de uma abertura maior, e portanto ele consegue conhecer essa coisa nela mesma e chegar a um universal e não apenas aquela coisa particular. Mas o que é esta abertura ao ser, né? Ora, esta abertura é uma estrutura própria da natureza do espírito humano, pela qual este se move sempre para o ilimitado. Então ele capta o limitado no horizonte do ilimitado porque ele tem essa abertura. E essa abertura é algo próprio da natureza humana. Essa abertura é algo inerente, algo intrínseco à natureza do espírito humano, mostrando que ele tem relação com o limitado, mas ele capta e procura compreender esse limitado a partir do ilimitado. E qual é o objeto desta abertura? É justamente o ser ilimitado. E quem é o ser ilimitado? O ser absoluto. E o ser absoluto, né, é o nome que nós damos a Deus. Portanto, a abertura do homem para Deus é algo constitutivo no ser humano. Faz parte da constituição fundamental do ser humano. Isso mostra então que, por um lado, de fato, a morte ela se torna um drama para o ser humano, porque, de uma certa maneira, como muitos autores dizem, o ser humano é o único que morre, porque é o único que tem consciência de que está morrendo, né? Então, nesse sentido, é só o ser humano que morre. Quando você pensa nos outros seres, a matéria vai desgastando e definhando, mas eles não sofrem com esse processo. Então, muitos autores dizem, né, por exemplo, o cachorro não morre. Por quê? Porque ele não sabe e não tem consciência que está morrendo. O ser humano sabe que está se desgastando, envelhecendo e que está caminhando para a morte. Ele tem consciência do processo. Então, é essa consciência que me permite dizer que a morte faz parte da realidade humana. Enquanto de os outros seres, muitos dizem que melhor seria dizer que isso não é uma morte, mas é um desgaste, um definhamento da própria matéria. Então o ser humano tem consciência da própria morte, isso se torna um grande drama, né? Mas ao mesmo tempo o ser humano, ele também sabe, quando ele se pergunta o que é o homem. Ora, o homem é uma unidade substancial. O ser humano de fato é uma pessoa. Ele é uma substância individual de natureza racional, como diria Boécio, depois São Tomás e tanto outros. Então ele é uma substância, ou seja, porque tem uma existência própria, não é um acidente que existe em outra coisa. Então ele é uma substância que tem estrutura própria. E uma substância, uma unidade substancial. Por quê? Porque ele tem, por um lado, toda a dimensão corpórea, toda a dimensão psíquica e toda a dimensão espiritual, né? Mas o ser humano é uma unidade profunda, ou seja, uma realidade interfere na outra. A minha dimensão corpórea está profundamente unida à minha dimensão psíquica e espiritual. A psíquica está unida à corpórea e à espiritual, e a espiritual está unida a outras duas. Então, no fundo, quando eu olho a realidade humana, quando eu pergunto o que é o homem, volto àquilo que eu disse no início. Me parece que a resposta melhor, mais verdadeira, é aquela que tenta mostrar a experiência humana na sua totalidade. É aquela que procura olhar o ser humano no seu todo, que valoriza todos os aspectos. Então nós humanos temos várias dimensões. Quando eu reduzo o ser humano ao corpóreo, ao psíquico, ao espiritual ou qualquer outra coisa, eu estou mutilando o ser humano. E me parece que hoje em dia isso está acontecendo muito. E na medida que eu tenho uma concepção errada de ser humano, na medida que quando eu pergunto o que é o homem e eu tenho uma concepção errada disso, o que acontece? O que acontece é que eu tenho, por exemplo, uma visão da sociedade errada. Então, muitos propõem uma certa concepção de sociedade, muitos têm uma certa concepção política, porque tem uma antropologia equivocada por trás de tudo isso, né? Da mesma maneira, na educação e na pedagogia, muitas propostas pedagógicas e educacionais são furadas, estão fadadas ao fracasso. Por quê? Porque não respeita o ser humano naquilo que ele é nele mesmo, né? Então é lógico que o ser humano não é um ser que nasce pronto e acabado,
mesmo quando a gente admita que ele tem uma natureza, uma essência, que ele seja uma unidade profunda, que ele seja pessoa, porque é uma unidade em todas essas dimensões, é um ser racional, mas também capaz de amar, de fazer escolhas, etc., né, de ter uma pessoalidade de fato. Mesmo com tudo isso, o ser humano também é um projeto a ser realizado, né? Ele parte daquilo que ele recebeu, e a partir disso que ele recebeu da tradição que outros humanos já fizeram, ele procura também dar a sua contribuição. Então, o que eu procurei fazer aqui, de uma maneira muito rápida, foi apenas chamar a atenção para alguns aspectos, para um assunto, para um tema que eu considero fundamental. Ou seja, nós humanos precisamos entender que no fundo, o ser humano, ele é uma pessoa, né? É alguém que tem várias dimensões, e essas dimensões estão profundamente unidas e articuladas, e o ser humano, para poder se sentir feliz e realizado, ele precisa então buscar desenvolver todos os aspectos e dimensões do seu ser e da sua vida, né? Nós somos corpo, psiquismo e espírito, tudo ao mesmo tempo. E essa unidade profunda é extremamente importante nós conhecermos e reconhecermos, para que a gente busque a realização das pessoas e a realização nossa enquanto seres humanos, né? Então, óbvio que eu não tinha pretensão nenhuma de esgotar todo esse assunto, mas apresentar aqui alguns elementos, e espero, em outras oportunidades e ocasiões, que a gente possa aprofundar, né, muito mais essa reflexão sobre quem é o homem e, portanto, sobre essa questão da antropologia filosófica. Agradeço muito a sua atenção e espero que essa aula, essa reflexão, te ajude a buscar conhecer um pouco mais a nossa realidade de seres humanos. Um forte abraço, Deus te abençoe.